Bom dia! Que Deus continue iluminando seus caminhos assim como sempre tem feito, abençoando você e toda a sua família. Hoje este vídeo ele vai ter a primeira parte e a segunda parte que fala sobre a família. Quem é esta família? Afinal, toda a sociedade, o ser humano fazem parte de uma família. Só aqueles mesmo que não querem fazer parte desta família é que não vão fazer parte dessa família. Por quê? Aqueles que crê que Jesus é no caminho, a verdade e a vida, então esses acreditam nisso, então este faz parte desta família. Só precisa fazer aquilo que agrada ao papai, ok? Então na segunda parte deste vídeo nós vamos citar algumas situações. Por exemplo, a palavra de Deus, ela diz aqui em Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então isso está dizendo aqui em Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante. Isso nos traz a visão, o entendimento de que se nós viajarmos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar instruções para que vivemos ou para que vivamos bem, em harmonia, um ajudando o outro, sem malícia e sem maldade. Se nós voltarmos lá em Êxodo, capítulo 1 e versículo 26, nós vemos que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E lá estava o Espírito Santo, estava Jesus, todos presentes. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No início, o Espírito Santo pairava sobre o abismo. Então, no início, Deus estava acompanhado, né? E aqui está escrito, façamos, ele não disse eu faço, ele disse façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando fala semelhança, imagem, aparência, semelhança, fazendo igual, com comportamentos igual, com atitudes iguais, semelhantes, né? Porque Deus é perfeito, o homem é imperfeito, mas no momento que ele começa a fazer as suas atividades na semelhança do que Deus faz, certamente ele está então ele demonstra aí ser semelhante a Deus. E se nós formos em Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 1, nós já observamos também ali a permanência do cuidado de Deus, aonde Deus disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família. Neste momento, nós entendemos que Deus se preocupa com a família. E nesta visão, Deus vê a obediência da família, a união e a obediência, porque
se são unidos e entende a mensagem do seu líder, da sua família. Vê que ele não diz para toda a família entre na arca, ele fala para Noé, entre você e toda a sua família. Então ele coloca sobre Noé uma responsabilidade de passar esta mensagem para sua família. E quando ele passa essa mensagem para sua família, quando Deus diz a Noé para entrar ele e sua família, ele deixa claro que a família de Noé certamente serão aqueles que escutarão a Noé dizer, escutarão Noé convidá-los para entrar na arca e eles entenderão a mensagem e virão na direção da arca e entrarão, e assim todos se salvarão do grande dilúvio, né? Isso nos induz à obediência. A obediência ao nosso líder que nos aconselha a fazer aquilo que agrada ao Papai do céu. Então, neste momento, nós podemos ver que desde o início toda a palavra de Deus nos ensina a fazer o que é correto, a fazer a boa obra. O interessante que o sacerdote da casa, ele tem uma missão, que é aprender toda a palavra de Deus, entender, discernir. Então, pedir para Deus, essa é uma missão do sacerdote da casa, pedir para Deus sabedoria, para que possa, assim, entender, discernir a palavra de Deus quando lhe vem ao coração, para fazer uma recomendação à sua família, para que a sua família dê o passo segundo o seu convite e que não seja um passo em falso que venha prejudicar a sua família. Então, este é o bom sacerdote da casa, o bom líder, onde a família pode escutá-lo e entender que ele não está fazendo um convite para uma situação difícil para a família, mas sim para que a família possa estar chegando a uma solução, chegando a algo que será bom para a família, que a família esteja plantando uma semente que seja próspera. Então, aqui está, neste versículo 1 do capítulo 7 de Gênesis, Noé convida a entrar na arca, porque isso será bom para a sua família. Em Êxodo, capítulo 14, o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote. Ou seja, Moisés novamente fazendo ali um convite, né? Ou seja, aqui em Êxodo, se nós observarmos que tem a parte aonde Deus diz a Moisés que ele não vai mais acompanhar o povo no deserto. E Moisés diz a Deus, fala, não, se a sua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui, porque de dia uma nuvem acompanhava, uma coluna de nuvem acompanhava o povo, e à noite uma coluna de fogo que clareava o caminho do povo. Ou seja, toda aquela família andava com a presença de Deus. Então, a presença de Deus sempre com
a família, isso que nos faz prosperar. E o líder, o sacerdote da casa, aquele que nos explica, nos ensina, nos explana a palavra de Deus, sempre ao nosso lado, buscando de Deus e repassando para nós. Se nós observarmos em Mateus, ali em Mateus, capítulo 12 e versículo 46 a 50, quando Jesus repassava a mensagem de Deus para o povo, para a multidão, neste momento, disseram a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Neste momento, Jesus responde: minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Papai do céu. Ou seja, se você crê que Jesus é a saída, que Jesus é o caminho, você faz parte desta família. Porque todo aquele que crê e faz aquilo que agrada ao Papai do céu, certamente faz parte desta família. Aqui, ó, Mateus. Vamos pegar aqui e vamos... Então, a família é a instituição amada e protegida por Deus. Apenas entenda que a sua família vai estar sempre protegida sob as mãos do Papai do céu, a partir do momento que você faz aquilo que agrada ao Papai. Olha só, enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhes disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu aos que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha mãe, ou seja, a minha família. Então, como fazer aquilo que agrada ao Papai? É muito fácil. É crer, é ser bom, é se esforçar o máximo, é ter o desejo no coração de se aperfeiçoar a cada dia mais naquilo que o Papai do céu ensina. Então não importa a religião, importa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pois toda ela é proveitosa, toda ela ensina o ser humano a fazer aquilo que agrada ao Papai do céu. Um grande abraço, estude a Bíblia, leia, clame a Deus para absolver, para adquirir ainda mais sabedoria que vem do alto, para que possa discernir toda a palavra de Deus e assim melhorar cada dia mais, para que tenhamos um mundo ainda melhor. Um grande abraço.